Graça e paz, amados irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu quero convidar você para participar de mais uma aula da EBD, Sermão do Monte, e dessa vez nós vamos passar agora para a lição 6, o ato de reconciliação do cristão, o texto base em Mateus capítulo 5, versículo 21 ao versículo 26. Eu convido você a pegar a sua Bíblia e nós vamos agora ler o texto para que a gente possa dar continuidade à lição. Pegou sua Bíblia? Então vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 21 ao versículo 26. O texto diz assim: Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás? Mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer um que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Porque trouxeres a tua oferta ao altar, e aí lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante da tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça o que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te lancem na prisão. Em verdade, te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. A palavra reconciliar, que Jesus vai utilizar aqui duas vezes, reconcilia com o teu irmão, vai e se reconcilia com o teu irmão, ata amizade com o teu irmão, é a palavra no grego dialasso. E dialasso significa mudar a mente de alguém ou renovar a amizade com alguém. Quando você muda o pensamento daquela pessoa contra você, por exemplo, uma pessoa que houve algum desentendimento, algum problema, alguma discussão, algum desentendimento, né? E aí aquela pessoa, e você também formulou uma ideia contrária contra aquela pessoa, né? Então aquela pessoa ela se tornou o seu adversário. Então o dialaço, o reconciliar que Jesus está dizendo, é você ir até aquela pessoa e você, através da tua palavra, através do teu pedido de perdão, né? Através da mansidão, as bem-aventuranças que nós estudamos lá atrás, você consegue mudar o pensamento daquela pessoa. Então isso é reconciliação. Então a partir daí você consegue renovar os teus votos de amizade com aquela pessoa. Então nós vamos trabalhar essa questão da reconciliação do cristão, que na verdade é o relacionamento cristão. Jesus vai trabalhar essa questão de relacionamento em todo o Sermão do Monte, né? Então, vamos dar continuidade, vamos ver o que Jesus realmente deseja de nós, o caráter cristão que cada um de nós devemos ter em relação um ao outro e até mesmo em relação a Deus. E vamos seguir em frente. O alvo da lição: nós seremos capazes de entender essa questão do não matarás. Para nós hoje tem uma abrangência bem maior. Matar não significa apenas tirar a vida do próximo, ou seja, Jesus ele vai nos dar uma abrangência maior. Jesus, quando ele diz que eu porém vos digo, ele está querendo ali nos ensinar, ele está querendo ali dar um entendimento maior, uma interpretação dele da lei. Então, olha, eu porém digo isso, eu porém estou dizendo a vocês que não é como eles acham que funciona a lei. A lei ela funciona assim, é isso que Jesus está querendo dizer. Então, essa questão do não matarás, onde
o fariseu, o, o saduceu e os escribas, né, essa classe sacerdotal e religiosa, eles vão estar presos no legalismo da lei. Eles vão ser legalistas, eles vão trabalhar exatamente na literalidade da letra, da lei. Só que Jesus ele vai dar uma interpretação mais ampla da lei. Ele vai aprofundar mais a lei, ele vai tornar a lei mais clara para nós. Então essa questão do não matarás, que o entendimento do judeu, do escriba e fariseu entendia, que o fato de não matar, então eu já não estou pecando. Eu posso falar palavras duras, palavras malditas, palavras que venham assassinar os sonhos, que venham assassinar a esperança, que venham assassinar a fé das pessoas, mas eu não estou matando. Jesus ele vai ampliar isso. Não, não é bem assim não. Você pode matar uma pessoa através de uma palavra sua. Você pode matar uma pessoa através do seu ódio, através da sua raiva. E não é no momento de raiva, irmão, no momento de ódio, de raiva, de cólera, que nós falamos palavras que depois nos arrependemos. Falamos palavras malditas, mal faladas, mal empregadas, palavras que trazem trauma àquele que está ouvindo, àquele que está recebendo essa palavra. Então, se ela tocou aqui. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação com aquilo que a gente diz. Né? Tiago vai falar sobre a língua, o poder da língua, o poder da palavra. Ela é capaz de, um simples órgão é capaz de tocar fogo numa floresta, fazendo essa referência, né? Um pequeno órgão é capaz de controlar um navio, comparando ao leme de um navio. Então, assim, o poder da palavra, e a palavra tem poder sim. Ela tem poder de abençoar, ela tem poder de edificar, mas também tem poder de assassinar, tem poder de matar. E Jesus vai trabalhar essa questão do relacionamento moral e ético entre nós, o relacionamento entre as pessoas, a reconciliação entre as pessoas e abranger mais esse entendimento, o sexto mandamento, não matarás. Por quê? Como eu falei anteriormente, para o judeu, somente o sexto mandamento, o fato de não matar, não tirar a vida de alguém, já era o suficiente. Não, vai muito além disso. No versículo 22, do capítulo 5, nós vemos Jesus utilizando essas três palavras: cólera, raca e tolo. Então a cólera ela é um impulso violento, né? Uma atitude violenta que nós temos em relação ao próximo, em relação a outra pessoa, e algo muito latente na nossa sociedade nos dias de hoje. Hoje a sociedade é violenta. Hoje a gente vê a violência em cada esquina, não só nas esquinas, mas também dentro de casa. E não só a violência física, mas também como a violência verbal também. Então, assim, Jesus ele vai trabalhar essa questão do impulso violento que nós temos, porque todos nós temos esse impulso violento. Isso é algo humano nosso, faz parte do velho homem, da criatura homem, que nós não devemos aflorar, nós não devemos deixar ir para fora. E ao contrário da cólera, eu gosto muito, na última lição nós falamos sobre as bem-aventuranças, na minha última lição, nós falamos sobre as bem-aventuranças, e uma das duas bem-aventuranças que são totalmente opostas a esse impulso violento é a mansidão e o pacificador. Né? Bem-aventurado os mansos, bem-aventurado os pacificadores. Ou seja, o que é bem-aventurança? Felicidade. Felicidade são os mansos. Felizes são os calmos. Felizes são aqueles que têm um autocontrole da situação.
Felizes são aqueles que mantêm a paz, que promovem a paz, que são pacificadores. Então, geralmente, aquele que tem um impulso violento, aquele que é violento, ele não é feliz. Ele não é feliz. Porque ele causa infelicidade para ele e ele causa infelicidade para o outro, o alvo da violência. Raca é um termo que nós não, por exemplo, eu não utilizo no nosso vocabulário, nunca ouvi alguém, só mesmo na Bíblia, mesmo nos cultos. Raca não é uma palavra utilizada por nós, né? Raca é um termo injurioso. Raca tem alguns significados. Eu ouvi nos livros que procurei, cabeça de vento, sem cérebro, tem um aqui também que eu gostei aqui da revista. Cadê? Manchado, maculado, pervertido. Então, assim, raca, na verdade, raca é um xingamento. Raca é você comete uma injúria contra alguém. Tolo a gente já conhece. Tolo e cólera já faz parte do nosso vocabulário. Tolo, quando a gente chama uma pessoa de tolo no nosso dia a dia, tolo é bobinho, não seja bobo, não seja aquela coisa mais, né, mais educada. Mas tolo aqui não. Aqui tolo significa, é uma ofensa. Tolo significa idiota. Tolo significa burro. Tolo significa imbecil. Você está tentando contra a moral da pessoa, você está ofendendo a moral da pessoa. Então, nenhum relacionamento ele consegue se manter quando nós encontramos um dos três elementos nesse relacionamento. Isso quando nós não encontramos os três. Nenhum relacionamento é saudável quando nós encontramos um dos três elementos citados por Jesus nesse relacionamento. Aquele que mantém a cólera, aquele que tem impulso violento, aquele que não é manso, aquele que não cultiva a paz, ele é réu de juízo. Aquele que comete atos injuriosos contra alguém, esse aí é réu do sinédrio. E aquele que ofende alguém, esse aí é réu do fogo do inferno. Então, para que a gente possa ter esse entendimento bem interessante, no qual Jesus vai listar aqui, no versículo 22, para a gente poder memorizar e entender que se nós somos os causadores do impulso violento, da injúria e da ofensa, então, meu irmão, peça perdão, se reconcilie com aquela pessoa, peça perdão a Deus e peça perdão àquela pessoa, ame essa pessoa, se reconcilie com ela, né, e siga em frente. Não deixe para depois, não deixe para amanhã, não deixe cair no esquecimento, porque Deus ele não esquece. O autocontrole deve vencer a ira proibida. Então a gente entende que falamos sobre a cólera, que é a ira, né, que é o réu de juízo, cólera, as injúrias e as ofensas que são proferidas contra uma pessoa. E aqui, como manter o autocontrole? Como devemos vencer a ira? Como devemos vencer a ira numa sociedade tão iracunda, como diz o Joseni, iracunda? Como vencer a ira? Como vencer esse impulso violento numa sociedade violenta, num mundo violento, onde você dobra a esquina ali e você já se estressa, já vê aquele impulso de pular na garganta da pessoa, onde as pessoas são impacientes, onde as pessoas não sabem esperar, onde as pessoas são intolerantes em todos os aspectos. Como manter o autocontrole? Anteriormente eu falei sobre mansidão, ser manso, bem-aventurado, ter felicidade e ser pacificador. Jesus ele amplia esse pensamento do sexto mandamento. Como eu falei nos primeiros slides, ele mostra que a intenção, só o fato de ter a intenção, já é passível do mesmo erro do que fazer. Ou seja, só o fato de você maquinar
Só o fato de você pensar, isso já te torna réu de juízo perante Deus. Só o fato de você maquinar os pensamentos maus contra alguém, de raiva, de ira contra alguém, para Deus é a mesma coisa que você executar. Irmãos, a ira, ela é algo, como eu falei, ela é algo da nossa natureza humana. Nós somos, enquanto nós estivermos nesse corpo corruptível, nós teremos sim sinais humanos que são, e um deles é a ira. Efésios capítulo 4, versículo 22, Paulo vai falar assim: pecai, irais, mas não pequeis. Irais, fiquem irados, irem-se, mas não pequem. Não coloquem o sol sobre a vossa ira. O que está querendo dizer sobre isso? Ora, irem, fiquem iracundos, fiquem com raiva, mas não pequem. Não ponham o sol sobre a sua ira, ou seja, fiquem irados, mas se reconciliem no mesmo dia, não deixe para amanhã, não deixe a noite chegar. Irem-se, mas não pequem, não cometam o erro de pecar, porque a ira é algo natural, é algo normal, é algo que está no nosso DNA, mas não peque. Tenham autocontrole, irem-se, mas peçam perdão ao seu irmão, reconcilie-se com seu irmão, dentro do mesmo texto que Jesus está dizendo aqui, reconciliação, né? Então assim, irai-vos, mas não pequeis. Meu irmão, irai-vos no trânsito, mas não pequeis. Irai-vos em casa, mas não pequeis. Irai-vos no trabalho, mas não pequeis. Irai-vos na igreja, mas não pequeis. Não pequeis. Não deixem que a vossa ira, que o sol venha sobre a vossa ira. Não deixe. Tá? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se você cometeu um erro contra alguém, ou se alguém cometeu contra você, reconcilie. Mantenha-se um laço de amizade. Mesmo que de repente não tenha mais aquele contato, mas libere o perdão e peça perdão. Isso é muito importante. Tiago, capítulo 1, versículo 14, versículo 15, ele vai abordar essa questão do pensamento, das ideias, né? Aonde surge. Porque antes de você fazer, você maquina, você pensa. Então, como dentro do contexto, né, só o fato de você pensar, você já está praticando, você já está pecando, você já está sendo réu de juízo, igual aquele que praticou. Tiago capítulo 1, ele vai tratar isso aí. Ele vai falar assim, versículo 14, versículo 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, e algumas versões concupiscência. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado consumado gera a morte. Aqui, tanto a concupiscência, pecado, no campo do pecado, ele vai surgir na nossa mente, né? Tanto para a ira como para qualquer coisa. Eu utilizo aqui Tiago, mas posso utilizar outro texto. Por quê? Porque a gente vai maquinar, a gente vai pensar, a gente vai, até mesmo nos momentos de impulso, de violência, de raiva, que você age sem pensar, só que você cultivou algo negativo contra aquela pessoa, já vem sendo cultivado, já vem sendo trabalhado. Então você vai cultivando na sua mente, no seu coração, pensamentos negativos contra aquela pessoa até chegar no ato. Então só o fato de você pensar no campo da razão, do pensamento, só o fato de você ter intenções contra aquela pessoa, você já é réu de juízo. Você já está pecando, você já está errando.
E aí, quando esse pensamento ele se torna um ato consumado, né? Quando realmente você faz aquilo, você comete uma injúria, você comete uma ofensa, ou você comete um ato violento contra uma pessoa, contra pessoas, ele gera o pecado. E se não for tratado, esse pecado ele pode gerar a morte espiritual. Então, temos muito cuidado em relação a ira, né? E o autocontrole é algo muito importante, algo que nós temos que ter e é o que Jesus quer nos ensinar. Jesus ele vai ampliar esse pensamento, ele vai deixar o pensamento da lei muito mais amplo para que nós possamos enxergar a verdadeira lição da lei, o que ela realmente quer mostrar para nós. John Stott vai dizer: nossos pensamentos, olhares e palavras indicam que às vezes gostaríamos que alguém morresse. Quem nunca fez isso, né? Eu gostaria que meu chefe, aquele mala, fosse mandado embora. Eu gostaria que aquela pessoa sumisse da minha vida. Eu gostaria que aquele camarada, aquela pessoa morresse, né? Pensamentos negativos no campo da razão que vão sendo alimentados. Então são esses pensamentos que todos nós já tivemos. Todos nós já tivemos. Eu já tive, você já teve. Que tem que ser controlado, tem que ser dominado. Tem que ser dominado. Irai-vos, mas não pequeis, né? Então tem que ser dominado, tem que ser controlado, tem que ser trabalhado, tem que pedir muito a Deus para trabalhar no nosso coração, muito a Deus para trabalhar na nossa mente, para que a gente possa estar ligado com Ele, independente das situações contrárias e adversas que venham contra nós ou nós contra o outro, Deus possa nos iluminar com a sua razão. Finalizando, ele vai dizer o seguinte: um desejo assim torna a pessoa culpada da mesma condenação do ato de condenação. Então, lá no livro de 1 João, no capítulo 3, versículo 15, João vai dizer assim: qualquer um que odeia a seu irmão é homicida. Qualquer um que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Nele quem? Cristo. Então, todo homicida, todo aquele que cultiva o ódio dentro de si, a raiva, o sentimento contrário, ele perante Deus ele é homicida. E aí, você é um homicida? Será que eu sou um homicida? Então entenda que a mente de Deus não é como a nossa. Nós temos essa mania de limitar, de classificar pecados, né? Como os fariseus, né? Matar, não, pecado está na lei, mas eu posso utilizar uma palavra de injúria, uma palavra de ofensa e matar aquela pessoa espiritualmente. Isso não é pecado. E não é isso que a Bíblia nos diz. Pelo contrário, se você proferir uma palavra, se você fizer o ato, os dois são réus de juízo, os dois são pecados. Primeiro tópico, nós trabalhamos o autocontrole, falamos sobre o autocontrole, né? A questão da ira, e aqui a gente vai focar na reconciliação. A lição 2, tópico da lição, a reconciliação deve preceder a adoração e o juízo. O que Jesus está querendo dizer com isso? Não adianta eu adorar a Deus se eu não tenho a capacidade de me reconciliar com o irmão. Não adianta eu amar a Deus, eu ir à igreja, eu ir para o meu quarto e orar, expressar minha adoração, meu amor a Deus, se eu não consigo amar ao meu irmão, se eu não consigo amar o meu próximo, se eu não consigo perdoar o meu próximo, se eu não consigo conviver com o meu próximo, se eu não consigo estar no mesmo ambiente que aquela pessoa. Então Jesus ele trabalha a reconciliação. Então se você tem
uma oferta para entregar ao altar, 23 e 24, ao entregar ao altar, e você tem algo contra o teu irmão lá atrás, volta, faz as pazes com ele, e aí sim você vem e entrega a tua oferta. Então, a gente entende que todo o pecado, né, e aí a gente vai abranger para uma ideia maior de pecado. A gente trabalhou aquelas 3 ideias de ira, né, um ato violento de ira, de ofensa e de injúria, né, contra uma pessoa. O fato de pensar no campo do pensamento e também do ato. Tanto os dois são pecados perante Deus. Mas a gente pode abranger isso para outras áreas, qualquer outra área. Todo pecado ele nos impede de prestar a verdadeira adoração ao Senhor. Pô, mas eu sou pecador. Não, há uma diferença. Pecador também sou. Mas entender que eu estou no pecado, eu estou cometendo um pecado, e esse pecado não é tratado, esse pecado não é confessado, eu não consigo entregar a Deus uma verdadeira adoração. Deus não recebe. Então, se eu tenho algo contra o meu irmão, ou se alguém tem algo contra mim, se eu não consigo liberar o perdão ao meu irmão, ou se eu não consigo pedir perdão àquela pessoa, eu não consigo entregar a Deus uma verdadeira adoração. Então tem muita gente hoje dentro da igreja se enganando, com problemas de relacionamentos com os próprios irmãos da igreja, ou com familiares, quem for, e a pessoa chega na igreja lá, levanta a mãozinha e adora o Senhor, se emociona, entrega o dízimo de oferta, trabalha na igreja, mas o culto a Deus não é um culto verdadeiro. Porque o culto verdadeiro a Deus é um culto onde a pessoa expressa o seu amor a Deus, certo? Você vai à igreja, você presta o seu culto a Deus por amor a Deus, você ama a Deus. O nosso culto é a expressão do nosso amor ao Senhor. E da mesma forma, eu devo amar ao meu irmão. Eu devo amar o meu próximo. Então essa questão de amar ao próximo é muito, humanamente falando, é muito difícil. É muito complicado, né? A gente, na oração passada, a gente falou um pouco sobre isso. Quem mora em Senador Camará sabe como é que é complicado. E às vezes você sai de casa, você vai na padaria e você já volta já pé da vida. Das coisas que você vê, das coisas que você ouve, das coisas que acontecem, a moto passa, te atropela, ninguém para para ajudar, para deixar uma família passar na Taquaral, baile funk rolando até 5 horas da manhã, sexta, sábado e domingo, e você tem que amar essas pessoas. É você passando de carro com a família e o camarada aponta a arma para o carro para parar você. Então, assim, são situações que deixam você à flor da pele, deixam você com raiva, deixam você pensando assim: Senhor, fulmina todo mundo, taca fogo nisso aqui, acaba com isso, destrói tudo, né? Acontece, às vezes o pensamento vem, né? A gente não tem uma auréola na cabeça, não, um anjinho, uma asinha de anjo, não. Nós somos carne e osso. Então esse sentimento de Adão, esse pensamento adâmico da carne do homem, vem. Então a gente tem que entender que, mesmo assim, pedir a Deus que nos dê sabedoria, que nos dê paz, que nos dê mansidão, que o Espírito Santo nos trabalhe em nosso coração, trabalhe na nossa mente, para que a gente possa enxergar o próximo com um olhar diferente, que a gente possa enxergar a rua, né, como um lugar diferente, um lugar transformado por Deus. Você possa enxergar o seu bairro, a sua comunidade como um lugar onde Deus ali vai fazer, já está fazendo ali grandes obras, e para que essa obra possa dar continuidade, ou para que essa obra possa se iniciar, é necessário que tenha trabalhadores.
e que esse trabalhador seja quem? Eu e você. Então entendamos que todo pecado, toda prática de pecado, ela nos impede de entregarmos uma adoração verdadeira ao Senhor. Então, se você tem, voltando agora para a ira, para a raiva, para o nosso assunto, né? Tem algo contra seu irmão? Vai, peça, peça perdão, mantenha um bom relacionamento com ele, ame seu irmão, e aí depois você retorna e entrega o seu louvor a Deus. Ofensas não confessadas, não esclarecidas, não perdoadas, só aumentam o conflito. Já disse tudo, né? Hebreus capítulo 12, versículo 15, o autor vai falar sobre a raiz de amargura. E a raiz de amargura é aquela raiz amarga, aquela raiz que dá um gosto, um sabor amargo na nossa boca. É aquela raiz que, se não for cortada, ela vai crescendo e ela vai se aprofundando, ela vai se espalhando e ela vai prejudicando, ela vai sufocando toda a harmonia, toda a paz daquele ambiente, daquele lugar. Então, que nós não venhamos cultivar essa raiz de amargura, porque se nós não confessarmos, se nós não esclarecermos, se nós não perdoarmos, irmão, é o que acontece. Essa raiva vai crescendo, vira o rancor, esse rancor vai crescendo, vai tornando um outro sentimento pior, a ponto de você nem querer mais olhar para aquela pessoa. Pois é. Então a gente tem que tratar isso, cortar na raiz, e antes que isso aconteça, que a gente, essa raiz venha crescer, se tornar uma árvore forte, a gente possa ser humilde, humilde de pedir perdão, humilde de ser perdoado, humilde de esclarecer todo o conflito, de não permitir que as ofensas não sejam confessadas. Olha, meu irmão, peguei, falei um negócio de você, tive um pensamento errado de você, chegou até o seu ouvido, me perdoe, não é, foi um momento de, sei lá, de raiva, mas pedir perdão a Deus, quero pedir perdão a você por isso, me perdoe. Se a pessoa perdoar, irmão, viva em paz. Se a pessoa não perdoar, viva em paz também. Você fez a sua parte e ore a Deus por aquela pessoa, para que Deus possa trabalhar com você naquela pessoa, porque você deixou de ser um doente, mas aquela pessoa continua sendo um doente. Porque tem gente assim, tem gente doente porque não libera o perdão. Tem gente doente porque não consegue confessar os seus pecados, as suas ofensas. Então, que possamos ser pessoas saudáveis, tá? Confessar nossos pecados, confessar nossas ofensas, esclarecer os problemas que vão surgindo ao longo do tempo, as discordâncias, as discussões, né? Hoje tem muito disso de discussão por WhatsApp, discussão por rede social. A pessoa posta alguma coisa na rede social, o outro vai lá, eu sou contra. Aí pronto, aí começa a discussão. Foge disso. Eu fujo de todo e qualquer embate tecnológico, e eu tenho a minha opinião, eu expresso a minha opinião e eu respeito a opinião do outro, mesmo que seja contrária à minha, né? Deus deu a mente para cada um de nós para a gente pensar. Então eu penso da minha forma. Claro que o meu pensamento não pode infringir, não pode ir contra a minha fé, não posso prejudicar o outro, não posso prejudicar a sociedade, não posso prejudicar a minha família. Meu pensamento é meu pensamento. Eu guardo para mim, e aquilo que eu possa ajudar o outro, eu compartilho. Se não concordar, continuamos amigos, e é assim que continua. Assim você vai ser mais feliz, tá? Pelo menos eu sou feliz assim. 1 João, capítulo 4, versículo 20, versículo 21, João vai dizer: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu a este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. 1 João, capítulo 4, versículo 20, versículo 21.
Finalmente chegamos na conclusão. A conclusão, separamos alguns textos de recursos espirituais que nós podemos utilizar no nosso dia a dia, fazer uso daquilo que a Bíblia nos ensina. Para amar, Romanos 12:10, para abençoar, Romanos 12:14, para exortar, Hebreus 13:13, para estimular as boas obras, consolar, 1 Tessalonicenses 5:11, para perdoar, Efésios 4:32, e para viver em paz com todos os homens, Romanos 12:18. Então tá aí as ferramentas que nós podemos fazer uso no nosso dia a dia, os recursos que Deus nos dá para que possamos viver em paz com as pessoas, né? Não cultivar em nós a ira, não cultivar em nós o rancor, não cultivar em nós a ofensa, não cultivar em nós a injúria, não cultivar em nós o pecado. Irmãos, foi muito bom estar com vocês pelo menos nesses minutos aí de ABD. Espero ter contribuído com os irmãos, que você possa fazer bom uso dessa lição, essa lição possa esclarecer a sua mente, de repente falar no seu coração, de repente você possa estar passando por um problema como esse de relacionamento, que é necessária a reconciliação com alguém. Peça a Deus que te dê sabedoria, peça a Deus que te dê humildade, peça a Deus que trabalhe no seu coração, para que você possa procurar essa pessoa e pedir perdão a ela, ou perdoá-la também, né? Você possa ter noites tranquilas de sono, porque, como eu falei anteriormente, quem não perdoa fica doente. Quem não perdoa, lá na frente vai ter problemas. Então, essa é uma raiz de amargura que vai crescendo e tomando proporções. Tenha um domingo abençoado, né? Estude bastante, coloque lá no grupo do WhatsApp para a tia Solange. Deus possa abençoar você, sua casa, sua família, seus relacionamentos. Fique com Deus. Deus te abençoe. Shalom.